Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o presbítero Sideval e nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, orarmos a Deus. Hoje nós vamos meditar num tema bastante interessante para os nossos dias atuais, que tem como título Aprendendo a Esperar em Deus. Antes de iniciar, eu gostaria desde já de pedir a você que está passando pela primeira vez no canal, para você se inscrever no canal. Você que já é inscrito, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu quero que muitas vidas sejam abençoadas, muitas pessoas sejam completamente abençoadas através dessas palavras que Deus colocou em nosso coração nessa noite. Meus amados, hoje nós vamos meditar no Salmo 27, no capítulo de número 14, que diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus amados, o que significa esperar? Esperar significa aguardar, significa contar com. Então, meus amados, nós sabemos que esperar não é fácil. Muitas vezes nós marcamos um encontro com alguém e se aquele alguém atrasa 10, 15 minutos, a gente já fica impaciente, já fica preocupado, fica inquieto. Enfim, não é fácil esperar. Mas nós vamos aprender hoje que esperar em Deus é diferente, porque Deus, Ele cumpre com a sua promessa. Quando Deus promete, Ele garante. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós vamos aprender hoje algumas atitudes fundamentais de quem está esperando em Deus. Ou seja, quem está esperando em Deus tem que ter essas atitudes para poder ter convicção daquilo que você está esperando. Então, meus amados, a primeira atitude que nós devemos ter de alguém que está esperando em Deus é ter esperança. O que é esperança? A esperança é a confiante perseverança no futuro. Um ser humano, amados, cheio de esperança, ele pode suportar quase tudo. Existe inclusive relato de que na Segunda Guerra Mundial, aqueles que tinham esperança tiveram a possibilidade de voltar para casa. Dos que voltaram para casa depois da Segunda Guerra Mundial, dentre os soldados, 90% ou até mais dos que voltaram para casa é porque tinha esperança. Então, meus amados, nós precisamos ter esperança em nosso coração para poder esperar em Deus. A esperança, amados, tem que ser transcendental. Porque em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 3 e 4, depois você leia, fala dessa esperança transcendental de quem está esperando em Deus. A nossa esperança, meus amados, não está na política, não está no governo, a nossa esperança não está na nossa capacidade, mas ela está na convicção de que um dia tudo vai se resolver. Baseado em quê? Baseado no que está escrito em Romanos 12:12. Depois você pode conferir. Romanos 12:12, amados, diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. É a receita, é ter esperança no coração. A segunda atitude, meus amados, de quem está esperando em Deus, é uma atitude que todo mundo precisa ter, é ter paciência. O que é uma pessoa paciente? Amados, uma pessoa paciente é uma pessoa que suporta dor, infortúnio, sem queixas e sem lamentações. E tem mais, ainda suporta tudo isso com resignação. Ah, Sideval, mas a coisa tá feia, tá difícil, não vejo saída, não tenho resposta. Aí você vai meditar em Romanos 8:25. Olha o que é que diz. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, amados, não tem outra saída, é ter paciência. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A terceira atitude, amados, de quem está aprendendo a esperar em Deus
é não ser precipitado. O que é ser uma pessoa precipitada, Sideval? Ser precipitado, amados, é tomar decisão com a inteligência, com a opinião dos outros, com a lógica, com a emoção e nunca com a direção de Deus. Quando a gente toma uma decisão sem a direção de Deus, nós estamos nos precipitando. Sideval, e como é que eu sei que minha atitude não é precipitada? Está registrado em 1 Coríntios 14:33 a resposta. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, amados, vai tomar uma decisão. Está tendo confusão, debaixo de briga, debaixo de confusão, pode ter certeza que é uma decisão precipitada, não é da vontade de Deus. Quando é da vontade de Deus, não tem nada disso, não tem briga, não tem confusão, não tem desentendimento, é tudo dando certo, é tudo no acordo. Outra coisa, Colossenses 3,15, veja só o que é que diz, Colossenses 3,15, e a paz de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então vai tomar uma decisão. Está sentindo paz? Pode ter certeza que é de Deus, é na direção de Deus. Se não está sentindo paz, se algo está te incomodando, se está na dúvida, se está cheio de confusão, pode sair de baixo que não é da vontade de Deus. É decisão precipitada. A quarta atitude, amados, de quem está aprendendo a esperar em Deus é não murmurar. O que é murmuração? Murmuração, amados, é uma reclamação descabida contra Deus. Você está dizendo que Deus não pode e que não é capaz de fazer. Por exemplo, o povo de Israel, quando estava lá no deserto, em Êxodo 16 reclamaram da comida, em Êxodo 17 reclamaram de água, de falta de água, em Números 14 reclamaram da terra. Então, meus amados, chegou um momento que Deus disse: chega, vai morrer todo mundo. Deus se irou e ia destruir aquele povo. Será que Deus não está me vendo? Faço isso, faço aquilo, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa justa e sofro tanto e padeço tanto. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós não podemos deixar que a murmuração penetre em nossos lábios, porque se tem uma coisa que Deus abomina, que Deus detesta, é o murmurador. Então, aprenda a esperar em Deus não murmurando, esperando com paciência. Lembram do Salmo 40, quando Davi disse assim, e esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus amados, a quinta atitude de quem está aprendendo a esperar em Deus é controlar a ansiedade. O que é ansiedade? É uma preocupação excessiva com algo que nem sequer aconteceu. Meu Deus do céu! Não pode passar de hoje. Meu coração está na boca. Não estou conseguindo nem respirar. Não, isso tem que acontecer. Amados, não pode ser assim. Essa ansiedade só faz você ver o que dá errado. Você nunca consegue ver o que dá certo. Sideval, então o que eu faço? Me dê uma receita para vencer a ansiedade. Dou agora. Em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, o versículo 7, tem a receita. Vou te dar agora. Olha o que aqui diz. Lançando sobre ele quem? Sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa receita também, amados, está registrada em outro livro, Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6, diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Significa isso, estou ansioso, bateu a ansiedade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até a presença de Deus em oração,
eu tenho que conversar com Deus. Quando muitas vezes a gente está estressado, está com algum problema, a gente não procura um amigo para desabafar, e a gente conversa com esse amigo, desembucha, fala, diz para o amigo tudo que está lhe inquietando, tudo que está incomodando, o que está nos entristecendo. Meus amados, com Deus é da mesma maneira. Se tem algo que está causando ansiedade em sua vida, procure o Senhor, procure Jesus em oração e desembuche, fala, diga para Deus o que está te incomodando, diga para Deus o que está lhe entristecendo, o que está lhe inquietando, tirando a sua paz. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir detalhadamente a sua situação e Ele vai responder a tua petição. Amados, a sexta atitude de quem está aprendendo a esperar em Deus é: tenha fé. Creia que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Em Lucas 1,37 está registrado: porque para Deus nada é impossível, absolutamente nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Olha o que diz também Marcos 9,23: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meus amados, essas palavras foram palavras de Jesus Cristo, um pai que estava completamente desesperado. Ele tinha um filho que desde a sua infância, esse menino estava endemoniado. Esse menino estava perturbado, completamente perturbado. O que acontecia? Ele sofria de uns ataques e quando vinham esses ataques sobre ele, ele se lançava na água, ele se lançava no fogo, se lançava no chão. Era terrível a situação daquele jovem. E o que aconteceu? Esse homem foi até Jesus e ele clamou a Jesus que libertasse o filho dele. Ele disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus olhou para ele e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, meus amados, a fé é imprescindível na vida de qualquer ser humano. A sétima atitude, amados, para aprender a esperar em Deus é ter ânimo, é ser animado. O que é ânimo? Ânimo é o agente ativador do ser que faz a pessoa ser otimista, positiva, entusiasmada. Tem gente, amados, que só vive: ai meu Deus, o que é que eu faço? Ai meu Senhor, minha vida está assim, está assado, está ruim. Ai meu Deus, não tenho coragem mais para nada, não tenho força mais para nada. Tem gente que vive o tempo todo se queixando. Tomara que a morte chegue logo, tomara que esse mundo acabe logo. Ninguém aguenta mais sofrer não nesse mundo. Vive num desânimo terrível. Eu quero dar aqui, amados, algumas receitas para você ficar animado. A primeira receita é a receita de José. O que José fazia? José nunca parou de sonhar. Se vocês conhecem a história de José, vocês vão ver que ele tinha todos os motivos para parar de sonhar, mas ele nunca parou. Por quê? Porque o sonho de José era maior do que as adversidades. Outra receita, a receita de Daniel. Daniel, amados, era um homem completamente determinado. Ele disse: eu sei em quem tenho crido e eu vou até o fim. Quando Daniel entrou em Babilônia, ele enfrentou muitas barreiras, muitas dificuldades para permanecer fiel ao seu Deus, mas ele determinou em seu coração não se contaminar com nada de Babilônia e continuar sendo fiel ao seu Deus. Nós temos também, amados, a receita de Paulo, do apóstolo Paulo, Filipenses 4,8, olha o que é que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo está estimulando a pensarmos em coisas boas, coisas que vão nos erguer, coisas que vão nos animar, que vão nos levantar, que vão nos deixar de pé.
Então, amados, essa é a receita. E Jesus Cristo, ele finaliza dando a última receita em Mateus, capítulo de número 6 e o versículo 22. Olha o que é que diz. Jesus diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, amados, é a maneira como a gente vê as coisas, é a maneira como os nossos olhos veem as coisas. Se vê de uma maneira boa, se vê de forma positiva, de forma altruísta, né, de forma construtivista, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir. Então, amados, tenha ânimo, seja animado, porque Deus gosta de pessoas animadas. Eu quero, amados, te dar a última receita. É a receita que está registrada em 2 Coríntios 7, 5 e 6, que vai dizer assim, olha só, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo, irmãos, estava quase entrando em depressão, passando por uma situação difícil, passando por muitas dificuldades, mas o que aconteceu? Deus enviou Tito para ajudar, para consolar o apóstolo Paulo. Qual é o nosso conselho para vocês? Gente, fique perto de gente que tem o melhor para te dar. Fique longe de fofoqueiro, de linguarudos, de pessimista. Fique perto de gente animada. Deus enviou Tito para animar Paulo quando ele estava quase entrando em depressão. Então vale a pena estar do lado de pessoas que pensam positivo, pessoas que acreditam, pessoas que têm fé, né? Pessoas que não têm essas características, que não têm essas qualidades, a gente tem só que ajudar, tem só que fazer a nossa parte, ajudando essas pessoas, né? Orientando essas pessoas. Mas o correto é a gente andar com gente que vai nos ajudar, com gente que vai elevar a sua autoestima e não que vai lhe colocar lá para baixo. Infelizmente, tem que ser assim. É o melhor para nós. Agora você pode dizer assim para mim, Sideval, apesar de todas essas atitudes que eu aprendi, né, a esperar em Deus, por que eu devo esperar em Deus? Por que nós podemos esperar em Deus? Em primeiro lugar, meus amados, porque Deus é Pai. E se Ele é Pai, Ele ama você e Ele quer o melhor para você. Olha o que é que diz Mateus capítulo 7, versículo 9. Mateus 7, versículo 9 em diante. Olha o que é que diz. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, amados, está confirmado aqui na palavra de Deus que se nós que somos humanos, né, e temos filhos, se o nosso filho pedir alguma coisa para nós sempre faremos o possível para dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele fará sempre o melhor para nós. Sideval, me dê mais um motivo para eu esperar em Deus. Vou te dar. Sabe por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Olha o que está registrado em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz também, amados, Isaías 64 e o versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, amados, é mais um motivo para a gente esperar em Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas.
Mas se Deval me dê mais um motivo para eu esperar em Deus. Esperar em Deus, amados, porque Deus é fiel. Deus cumpre com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Olha o que diz, o que está registrado em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Olha o que está escrito. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esse mesmo Deus também diz em sua palavra, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Então, amados, está aí algumas atitudes que nós precisamos aprender para esperar em Deus. E está aí também alguns motivos pelos quais devemos esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus, porque Deus não é político. Sabe, tem muitos políticos honestos que cumprem com a sua palavra, mas tem muitos políticos desonestos que não cumprem com a sua palavra. Mas Deus não, Deus ele é fiel em tudo. Deus cumpre e vela pela sua palavra. Então, se Deus te fez uma promessa, amado, pode ter certeza absoluta que Ele vai cumprir. Deus é fiel e é justo e é poderoso para cumprir todas as promessas na sua vida. Meus amados, que Deus vos abençoe. Nós vamos orar agora a esse Deus Todo-Poderoso. Bendito e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo fato de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus que esta palavra, Senhor, fique gravada, meu Deus, em cada mente, em cada coração, Senhor, que acabou de assistir esse vídeo, Pai. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Ajude o Senhor a aprender a esperar em Ti, porque só o Senhor é fiel, só o Senhor é poderoso para cumprir com as Tuas promessas, para cumprir com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.